Senhores, muito obrigado por você estar aqui com a gente para mais um episódio da série Lobos Devoradores. Esse é o terceiro episódio, o episódio final dessa série que nós fizemos. E eu quero te agradecer por ter visto o primeiro, quero te agradecer por ter visto o segundo. E quero deixar claro que esse episódio que nós vamos falar agora é com certeza um dos mais importantes. Justamente porque ele é o que tem mais se difundido agora, no século XXI. E é um tópico que ninguém fala com uma profundidade adequada, com o respeito que esse tópico merece. Então nós pedimos a sua atenção do início ao fim, em cada palavra que diremos aqui. Porque com certeza o Senhor falará neste lugar. E essa é a nossa crença máxima. Nós não estamos aqui para simplesmente divagar sobre as nossas opiniões ou visões. É para trazer o que a Bíblia diz e para direcionar todas essas pessoas a voltarem ao que a Bíblia diz. E esse é o terceiro episódio da série Lobos Devoradores, o perigo da teologia liberal. Pessoal, mais uma vez, eu quero agradecer vocês. Eu, o Washington, vou estar conduzindo este tema hoje. E antes de mais nada, antes de entrarmos no assunto, eu quero que você de fato pare para refletir, meditar, pesquisar e procurar saber muito mais do que nós vamos trazer aqui para vocês. Porque embora o que eu vou trazer para vocês hoje aqui seja um assunto complexo, mas bem detalhado, não é tudo. Nós vamos tratar sobre esse tema da teologia liberal. A gente não consegue enxugar tudo desse tema aqui. E de verdade, manda esse vídeo, compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês puderem, porque isso tem que chegar às pessoas, para as pessoas saberem o que é o Evangelho e o que não é o Evangelho. Então, vamos seguir para o tema, que o tema hoje é um tema muito forte, é um tema também muito polêmico e mais, como o João disse aqui, muito pouco falado nos dias atuais, mas muito vivido e sobressaído na nossa era atual. Vamos lá. O perigo da teologia liberal. O que é a teologia liberal? Quando a gente pensa em teologia, que é o que a gente vem tratando aqui, nós sabemos que existem vários meios e ramificações do estudo teológico. Que é o que? O estudo do ser de Deus. Teologia, o estudo do ser de Deus. Nesses 3 episódios, e nesse episódio hoje, que é o terceiro, nós tratamos com você, nos 2 primeiros episódios, primeiro, sobre 2000 anos de igreja, e João vai falar do segundo. A gente falou sobre a teologia da prosperidade, a teologia coach, e sobre o que não é evangelho. E desses 2 que nós abordamos, da teologia coach e da teologia da prosperidade, a teologia liberal, é o pior de todos esses. Por quê? Porque esse tipo de teologia, essa ideia, ela entra sutilmente nas igrejas, ela nasce nesse meio, dentro das igrejas, e sutilmente, diferente das outras que é escancarada, essa daqui ela age sutilmente, sem que você perceba, você vai estar dominado e completamente aderindo às ideias desta falsa teologia, que é a teologia liberal. Vamos lá. O que é a teologia liberal ou o liberalismo? Esse tipo de teologia, ele não tem um lugar certo onde ele surgiu, mas há pessoas que começaram a propagar isso há muitos séculos atrás. Só que não de forma explícita, não da forma que é hoje, da forma que convence as pessoas hoje. Tudo isso vem do meio do misticismo e a filosofia humana, centrada no homem. Como toda falsa teologia é centrada no homem, essa daqui também não deixa de ser diferente, pois ela coloca o centro no homem, só que de uma forma muito sutil. Ela usa o nome de Jesus Cristo para trazer um evangelho, e um Jesus Cristo que não é o Cristo, que não é o evangelho que nós temos na Bíblia. Então, a teologia liberal,
ela trabalha mais com questões humanas, com aquilo que o ser humano deve e pode fazer, livre de moral, ética e valores. É isso que a teologia liberal trabalha. Nós vamos tratar aqui hoje sobre esses tópicos, nós vamos tratar sobre 5 tópicos que a teologia liberal trabalha. Em contraponto, o cristianismo, que é a verdadeira religião fundada por Cristo na Terra, o cristianismo é totalmente o oposto da teologia liberal. Porque o cristianismo crê sim que existe um livro chamado Bíblia, que é a palavra inspirada de Deus. O cristianismo crê que há sim dogmas a serem seguidos, e não são dogmas nossos, mas são dogmas do próprio Jesus Cristo, leis de morais a serem seguidas pela Igreja de Jesus Cristo nos dias atuais. Tá? E esse conteúdo, ele é um conteúdo que vai trazer para vocês uma visão completamente aberta sobre o que é religião e o que é viver fora do âmbito religioso. Assim, dizer que eu não sou crente, ou eu não preciso da palavra crente para dizer que sou cristão. Eu não preciso da Bíblia para dizer de Jesus Cristo. Eu não preciso, não há moral, não há ética para me ser cristão. Ou seja, tudo é permitido. Diferentemente, o cristianismo não trata assim. Nós cremos em um Cristo que nasceu entre os homens, veio não somente para trazer questões éticas e morais, mas para dar ao homem a oportunidade de se livrar do mal mais perigoso e mais tenso e mais ruim que o ser humano tem, que é tratar do nosso pecado, do nosso ser mal e maligno. Vamos lá. Eu quero trazer para vocês, tá? Esse tema, a base desse tema que eu estou trazendo para vocês é de um livro, tá? Que eu li esse livro e basicamente a maioria das coisas que eu vou dizer para vocês é baseado neste livro de um autor, tá? Depois eu vou pedir para deixar na descrição o nome do autor e o livro para vocês pesquisarem, para vocês comprarem se vocês quiserem. O nome do livro é Cristianismo e Liberalismo. O autor, ele chama Marcion, tá? E ele morreu no ano de 1334, né? Ele foi um pastor no estado de Norte Dakota, e as suas últimas palavras foram: sou grato pela obediência ativa a Cristo, sem a qual não há esperança. Tá? Então, Marcion, ele tomou uma posição muito forte contra uma igreja tradicional, uma igreja presbiteriana da época dele, tradicional, que começou a entrar no liberalismo, que começou a estudar questões filosóficas, e isso sutilmente começou a entrar dentro da igreja presbiteriana dos Estados Unidos, na época de 1923. Tá? Então, nessa época, Marcion, ele combate esta heresia e este falso evangelho com o verdadeiro evangelho. Ele fez um seminário em uma faculdade teológica de Princeton, e a Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos da América, ele foi um dos pastores mais conhecidos e renomados no âmbito acadêmico. Então ele era tanto professor como também pastor e acadêmico. Então o que aconteceu? No livro é relatado que ele está ali com os irmãos da igreja, com os pastores e presbíteros, só que esses pastores, depois de um determinado momento, eles começam a aderir a essas ideias e doutrinas e passar para a igreja, pregar isso na igreja. Então Marcion, ele começa a observar isso e começa a rapidamente agir contra essa teologia. Só que era ele sozinho contra uma comissão inteira de pastores e líderes daquela igreja. Então o que acontece? Ele começa a ir contra esse tipo de doutrina e ele traz embasamentos bíblicos, doutrinários, estudos, teses que ele forma e apresenta para a igreja para que eles se voltem para o verdadeiro evangelho. E agora eu quero tratar de um tópico que Marcion, ele sempre deu prioridade
na questão de doutrina. Por quê? A igreja, ela querendo ou não, a gente fala de doutrina, as pessoas pensam em leis a serem seguidas. Só que doutrina não é isso. Doutrina, principalmente a doutrina cristã, o que ela faz? Ela separa todo o livro de toda a Bíblia, que tem vários assuntos sobre Cristo, sobre Deus, sobre o homem, sobre o pecado, sobre a queda, sobre anjos e demônios, sobre o Apocalipse, e separa todos esses tópicos para estudar eles particularmente, para dar atenção a esses tópicos particularmente. Ou seja, existe a eclesiologia, que é a doutrina do estudo da igreja, como que uma igreja deve ser. Isso é em teologia, tá, pessoal? Como que a igreja deve se comportar, quais são os dogmas, o que Jesus disse sobre o que é ser igreja, como fazer um culto, o que fazer no culto, quem dirige um culto, como levar a palavra para essas pessoas. Então tudo isso nós partilhamos, é como se fosse um pedaço de bolo inteiro. Você corta o bolo em pedaços e dá um pedaço para cada pessoa, para que aquela pessoa saboreie aquele bolo e entenda mais detalhadamente o que aquele assunto está tratando. E é isso que o cristianismo fez. O cristianismo, a teologia cristã, ela separou esses tópicos em doutrinas e teologias sistemáticas, teologias bíblicas. Teologia sistemática é o que eu falei agora, né? É separar séries de doutrinas bíblicas e tratar delas individualmente. Cada ponto, cada aspecto dela individualmente. E trazer esclarecimento e conhecimento para o seu público. Só que o cristianismo, a palavra cristianismo não é uma invenção nossa. A palavra cristão, a palavra cristão deriva da palavra cristão. Então, os apóstolos foram chamados de cristãos pela primeira vez pelas pessoas lá em Jerusalém. Pela primeira vez os apóstolos foram chamados cristãos. E quem instituiu a igreja local foi o próprio Jesus Cristo. Então, definindo aqui, Mark ele foca na visão doutrinária do Evangelho, de não deixar a doutrina, os dogmas e liturgias que o próprio Cristo estabeleceu, deixarem elas para o além e viver uma vida totalmente libertina. Uma vida onde eu vou viver totalmente desprovido de leis morais e leis éticas, como se não houvesse regra, como se não houvesse bem ou mal, como se não existisse pecado. Então ele confronta tudo isso neste livro, ele traz tópicos para nós vermos sobre cada ponto, desde a questão de Deus, de Cristo, da Bíblia e da igreja. Tá? Então, Marshall traz esses pontos e uma coisa muito interessante é que quando ele está fazendo esses pontos, o liberalismo, os cristãos daquela época lá, eles atacam. Então fica um debate. Um fala de um lado, outro fala de outro. O problema que o liberalismo tenta resolver é que o liberalismo levanta objeções contra a doutrina bíblica. Porque eles acham que está muito ultrapassado essa questão de ainda termos igrejas locais, de a gente falar que a Bíblia é a palavra de Deus inspirada, questões de que todo mundo aqui é igual, então a gente não precisa ter regras, a gente não precisa de Bíblia, a gente só precisa do Evangelho e das cartas de Paulo. É disso que a gente precisa. E também usam muitas razões filosóficas e científicas. Então você vê que o liberalismo ele traz coisas de fora da igreja para agregar os seus pensamentos. Então o que eles fazem? Eles constroem um Cristo sem Bíblia. Um Cristo dos 4 evangelhos, mas onde eles pegam uma parte do que Cristo disse, distorcem aquilo para o seu bel prazer. Então é basicamente disso que o livro Cristianismo e Liberalismo vai tratar. E agora, dando esse resumo todo, nós vamos ver 5 pontos que o liberalismo defende. E o primeiro que eu queria trazer, que a gente já comentou aqui, só que eu vou trazer mais detalhes dele, é em relação à doutrina. A doutrina. Primeiro, princípios éticos. O engraçado é que assim, a teologia liberal, ela fala que não existe a moral, que a moral é uma coisa inventada pelo homem.
Só que nessa questão deles quererem viver uma vida separada, assim, vamos viver deliberadamente, sabe? O nosso Cristo é um Cristo hippie. Então, vamos, de certa forma, aqui fazer uma doutrina, uma teologia, que eles não chamam de teologia, eles não gostam desse termo. Vamos viver de uma maneira em que a gente não se baseie nas escrituras, que a gente se baseie naquilo que a gente pensa, naquilo que a gente acha que é o Evangelho. Então, a gente não está falando que a Bíblia não é para Deus, não. A Bíblia contém a palavra de Deus. Como isso é perigoso. Então, uma doutrina a Bíblia não é a palavra de Deus. A gente vai tratar desse tópico mais pra frente. Mas a Bíblia contém a palavra de Deus. A Bíblia não é inspirada. E por quê? Porque para eles, se não se basear na escritura, dá abertura para eles fazerem o que eles quiserem. Para eles trazerem as ideias que eles quiserem. Então, experiências pessoais, eles ficam muito em experiências pessoais. Um evangelho onde as cartas de Paulo, eles colocam Paulo contra a doutrina. Eles pegam versículos separados em que Paulo faz uma distinção da lei do Antigo Testamento, das leis morais e civis do povo judeu, e trazendo para a liberdade. Por exemplo, não foi para a liberdade que Cristo vos libertou? Vocês não estão mais debaixo da lei. Vocês não estão mais debaixo do jugo. Mas agora vocês estão libertos da lei. Então é muito fácil nós pegarmos um versículo desse e distorcer ele dizendo que, olha, vamos excluir toda a lei de Deus, todos os mandamentos da Bíblia e vamos viver somente o que Cristo disse. Agora, eu quero trazer um ponto aqui. Isso está correto? Em certo sentido, sim. Na questão de a gente não deve viver pela lei. Só que lei é essa? A pergunta que você quer fazer, que tipo de lei Paulo está tratando naquele versículo? Primeiramente, a lei moralista. A lei de fazer algo para receber algo em troca. A lei do mérito. Não é que não há regras. Não é que não há mais mandamentos eternos a serem seguidos. Então o que eles fazem? Eles distorcem isso e fazem com que... Então você vê como é sutil, João. Eles distorcem isso, eles pegam esses versículos isolados e formam a sua doutrina como todas as outras falsas teologias. Então, por exemplo, eles usam versículos de 1 Coríntios, de Gálatas, principalmente de Gálatas, para tratar sobre esses assuntos, e principalmente do Sermão do Monte. A gente vai tratar disso mais à frente, profundamente. Então, por exemplo, a pergunta que eu faço, para você que está nos ouvindo, responda essa pergunta a você. É necessário a doutrina e dogmas religiosos na igreja? Eu quero que você responda essa pergunta para você. Por quê? Porque eles rejeitam isso e falam que não é necessário. Que isso está ultrapassado. Que isso já passou e não existe mais. Que a gente tem que atualizar a Bíblia. Então são coisas que são ditas hoje em dia. E isso é um absurdo. Um absurdo. Mas o próprio Paulo refuta isso em 1 Coríntios 3, 7. Na verdade, é 1 Coríntios capítulo 3, do 3 ao 7, que diz, na verdade, 1 Coríntios 15, tá? Do 3 ao 7. Que lá diz que Paulo ele vai transmitir uma mensagem sobre Cristo, né? Que Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então aqui, o cristianismo já tem um ponto para rebater. Grava esse versículo, 1 Coríntios 15, 3, 10. Tratando de doutrina. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Segundo a visão de Paulo? Segundo o Cristo que só falou e não deixou registros? Não. Segundo as Escrituras. E apareceu a Pedro. E depois aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez. A maioria dos quais apareceu também a Tiago e a todos os apóstolos. É muito fácil de refutar essa ideia da teologia liberal, porque Jesus ele cita o tempo todo
o profeta Isaías, o profeta Joel, e ele cita toda a lei. Essa lei que fala, vocês estão libertos da lei, das regras. Que regras são essas? Primeiro, são as regras hipócritas. E, como o Washington falou, as regras de eu faço isso para conseguir isso. Porque Jesus não veio abolir a lei, e sim para cumpri-la em si, e nele nós temos a satisfação da lei. Então, não significa que eu posso fazer tudo. Exatamente. Mas você pode perguntar, mas a gente não vive mais no tempo da lei, a gente vive no tempo da graça. Concordo com você. Você não está errado ou errada em fazer esse comentário. A questão é, como eu disse aqui, no que significa, o que está implícito ali, o que Jesus disse sobre a lei? Será que no Sermão do Monte Jesus excluiu totalmente a moral, a ética? Não. No próprio Sermão do Monte temos uma doutrina. E principalmente o liberalismo gosta muito de usar o Sermão do Monte para desconstruir o cristianismo. Falar que, não, Jesus falou que nós devemos amar o próximo, que nós devemos não odiar. Aquele que, se você receber um tapa na cara, vira outra face para você não rebater. Então são leis que eles não acreditam na ética, mas são éticas, morais, que tem uma moral aí, em que você deve somente amar o próximo e viver, ou seja, o ensino de Jesus no liberalismo é somente viver de acordo com o que Jesus disse, eu não tenho mais nada, é suficiente. Eles usam Mateus capítulo 7, o não julgueis para não ser julgados o tempo todo, mas eles não param para prestar atenção no que significa o texto, no contexto do texto e nas partes seguintes do próprio texto. Exatamente. O que significa essa ideia de não julgueis? Eles não explicam, só digam não julgar. E está completamente errado. Exatamente. E um ponto que eu quero pegar muito, que a gente vai tratar desse ponto, só que aqui, na questão doutrinária, não tem como não falar disso, que é a questão das escrituras. E como o João disse aqui, Jesus citou as escrituras a primeira vez quando ele entrou na sinagoga em Jerusalém, na Galileia, onde ele leu Isaías. E ele disse, isso aqui que está escrito se cumpre hoje. Se cumpriu em Cristo a fala de que o Messias haveria de vir, de que o príncipe da paz viria. E Jesus citou o que eu li aqui se cumpriu hoje. Aí, como é que você pega e me fala assim, beleza, você está falando isso daí, mas isso aí é só uma evidência escrita. Tá, mas o fato de ter se cumprido e não acontecer mais, significa que não é mais válido? Que a escritura não é inspirada por Deus por conta disso? Ou então, você, teólogo liberal, ou pessoa que creria assim, pode me perguntar, beleza, mas tem muita coisa no Antigo Testamento que foi abolida. Realmente, muitas leis cerimoniais que serviram para o povo de Israel foram abolidas. Hoje a gente não tem mais sacrifício, a gente não precisa construir mais tendas, a gente não precisa seguir ritos e leis morais e éticas para aquele povo, porque isso foi abolido. Só que isso são o quê? Leis morais. Só que o que a teologia liberal não quer que você faça? Que você leia a Bíblia. Que você estude. Porque é mais fácil eu dizer que a Bíblia não é inspirada, porque isso desmotiva você a ler a Bíblia. E, inclusive, ler a Bíblia faz com que você perca os seus públicos dos seus bodes, né? Porque a Bíblia e as leis que foram abolidas são aquelas leis cerimoniais para o povo de Israel, da tenda, do sacrifício. Cristo disse que isso não seria mais necessário porque se cumpriria nele. Agora, as regras morais, os valores morais, não. Porque, inclusive, esses valores morais são repetidos por Paulo e pelo próprio Cristo. E eu queria trazer algo aqui, eu quero dar um exemplo aqui que você vai entender completamente. Tá? Vou dar um exemplo muito gritante, mas é para você entender que a lei moral existe. Tá? A Bíblia diz o seguinte, os 10 mandamentos. Não adultere. Os 10 mandamentos são mandamentos inquebráveis. Mandamentos que servem para todas as gerações, em todas as épocas. Então, por exemplo, não adultere. Você não cometerá adultério. Isso é um mandamento que veio de Moisés, João? Não. Quem disse isso? Deus disse para Moisés e ele trouxe nas tábuas da lei. E aí, o que acontece? É muito fácil você pegar e dizer, não, mas isso daí, a gente não guarda mais sábado realmente.
Nós não guardamos mais o sábado. Só que o ano sabático foi cumprido em Cristo. Cristo, ele falou, eu sou, vocês guardam o sábado, o sábado não é Senhor, eu sou o Senhor do sábado. E aí é um que ele fala, eu não vim, como João disse aqui, eu não vim para abolir a lei, mas eu vim para o que, João? Cumpri-la. Exatamente. Foi ele que cumpriu tudo a lei. E aí, eu quero trazer um exemplo muito básico aqui. Vamos pegar esse exemplo aqui. Vamos ver se existe moral ou não. Porque os liberais falam, não existe moral. A moral é uma coisa inventada pelo homem. Porque se não existe moral, não existe Bíblia. A Bíblia não é expressa, não tem moral. Porque a Bíblia, a maior parte da Bíblia é feita na base da moral humana. Do certo e errado. Do pecado e do bem. A luta do bem e do mal. O mal e o bem. Eu vou dar um exemplo. Um exemplo muito gritante agora. Um casal homossexual. Pode ser 2 mulheres ou 2 homens. Eles se casam civilmente. Vai no cartório, se casam, tudo bonitinho ali, na lei dos homens. Depois de um tempo de casamento, uma das partes trai a outra. A outra parte que foi traída vai falar assim, é um absurdo o que você fez. Você me traiu. Mas espera aí. Aonde que está escrito que traição é pecado? Que traição é um erro? Perfeito. Por quê? Por que aquela pessoa vai concluir que aquele é um erro? Moral. O ser humano foi instituído por Deus com a lei moral, de certo e errado. Então não vem dizer pra mim que a moral não existe. Porque a moral existe. E a moral rege toda a Bíblia. Indo mais além, as leis de trânsito que a gente tem aqui no Brasil. Se você sair da regra, você vai ser punido. Porque com Deus seria diferente. Mas não. Esse não é o Cristo que eles apresentam. E o que o cristianismo apresenta? O cristianismo crê que a Bíblia é a palavra de Deus, suficientemente inspirada por Deus. É claro que várias pessoas, vários autores escreveram a Bíblia e cada um deles colocaram ali a sua particularidade como pessoa. Eram seres humanos. Então há coisas ali na Bíblia, a forma de escrever a carta, a forma de se comunicar, a forma de falar é diferente um dos outros, porque eles são seres humanos. Só que isso não invalida a inspiração da palavra de Deus. E outra coisa, a Bíblia é um manual de vida. Não venha me dizer que Cristo, sim, nós concordamos, Cristo é a palavra final de Deus. Mas Cristo, sendo a palavra final de Deus, não anula que Ele nos deixou a Bíblia como regra de fé e prática para esta vida. Porque assim, cara, é muito simples entender isso aqui. Eu vou explicar para você. Cristo está aqui hoje, João, pessoalmente, visivelmente falando com a gente aqui hoje? Não. João, tudo que a gente pensa, a gente pode gravar na nossa mente. Por exemplo, tem um livro aqui. Eu vou ler esse livro, eu vou gravar ele todinho para depois você falar. Não dá. Exatamente. Aí você fala, realmente, assim, a gente acredita que a Bíblia contém a palavra de Deus. Sim, só que ela não é totalmente inspirada. Alguns livros podem ser inspirados, só que tem outros que a gente acha que não é inspirado. Por quê? Porque isso aqui não condiz com o que eu creio. É o que os teólogos liberais vão falar. É o que o pensamento liberal vai falar. Eu quero falar direto aqui com você, teólogo liberal. Davi, dá um zoom aqui bem na minha face. Você realmente acredita que você pode dissecar a Bíblia para que ela caiba na forma que você quer e acredita para os tempos modernos? Só para agradar a sua trupe e o seu clã dos seus clientes pagantes? Cara, tu tá errado. A Bíblia, ela é completa. Ela nos traz uma regra de fé e de vida completa, cara. Tu não vai dissecar ela ao teu bel prazer, não. Exatamente. E se tratando de Bíblia, a Bíblia, qual é o lado da Bíblia? O trato de Deus com o homem. Então, nesse próximo tópico, a gente vai ver o que o liberalismo pensa sobre Deus, a respeito de Cristo e Deus, e a respeito de Jesus sendo homem. Agora, vamos para o segundo tópico. Como o liberalismo vê o Deus divino e o Deus homem? Como eu disse aqui, o Deus que eles querem é um Deus prático.
Um Deus onde eu não preciso de lei escrita, eu não preciso de um manual de vida, eu não preciso de regras ou regimentos para serem seguidos. Somente conhecer a Cristo no intelecto ou viver Cristo é suficiente. Essa informação está correta? Em parte sim, porque a nossa vida não é somente ler a Bíblia, orar e só teoria. A gente tem que ter a prática. Sim. Só que o que eles fazem? Eles só querem viver um ponto. Não querem viver o outro ponto. Então eles separam esse ponto da liberdade e a vida prática e fazem uma separação entre a vida doutrinária e questões mais morais e éticas nos manuscritos da Bíblia. Tá? E aí, eles fazem uma formação. Tá? Se essa formação é correta, então a gente tem um problema aqui. Porque para eles não é possível conhecer a Deus através das Escrituras. Só alguns pontos das Escrituras. Se isso é verdade, então nós falharemos miseravelmente em contestar a Cristo. Porque eles mesmos vão contra Cristo, porque o próprio Cristo, como vamos aqui, usou as Escrituras para validar a palavra de Deus. Exatamente. Segundo ponto. Conhecer a Deus somente pela experiência ou em amar o próximo como a si mesmo, que resumir o Evangelho, resumir isso, fazer disso somente uma prática de vida, primeiro, é limitar o Evangelho de Jesus Cristo. É você trazer uma revelação incompleta da obra redentora de Cristo. O que Cristo veio fazer neste mundo como homem e como Deus. Porque Cristo não veio para esse mundo somente para trazer regrinhas morais. Olha, vocês devem amar o próximo, vocês não podem ter que virar a outra cara para não revidar. Se fosse só isso, não seria o Cristo da Bíblia. Porque muitos filósofos e pessoas já fizeram isso. E não deu errado. Isso deu errado. Isso não resolveu os problemas de fome, os problemas da sociedade que nós temos hoje em dia, o modo de sociedade. Porque o ser humano não tem a capacidade em si mesmo de ser bom. E o que o liberalismo traz hoje em dia é de que não existe maldade no homem. No fim, é isso que eles pregam. Que o homem, em certo sentido, ele consegue chegar a Cristo somente assim. Eles falam tanto de não guardar regras, que eles mesmo guardam regras sem saber. Sem saber, eles estão guardando regras. Porque eles estão se baseando num princípio do Sermão do Monte para defender a ideia de que não precisamos de lei, não precisamos de luz, não precisamos de nada. Esse é um dos pontos. E aí eu quero trazer um ponto muito importante, que é a respeito do Deus divino. Um desses líderes, ele disse o seguinte: Jesus é a chave hermenêutica para interpretar o cristianismo e o evangelho. O que isso quer dizer? Ele quer dizer que a pessoa de Cristo, a pessoa integral de Cristo, é suficiente para que nós tenhamos a revelação total de Deus. Isso está certo? Tá. Em certo sentido, isso está correto. Você não está errado. Cristo, sim, é a palavra final de Deus e a revelação final e completa de Deus. Só que, como eu disse aqui, eles querem somente esse Cristo. Só que tem um problema nisso. Porque isso não diminui o fato de que Cristo citou, aprendeu e viveu através das Sagradas Escrituras. Exatamente. Se você se recordar no livro de Lucas, é nos dito que José e Maria, segundo a tradição que Deus estabeleceu para o povo judeu, Lá em Deuteronômio. foram circuncidar Jesus Cristo quando ele tinha 7 dias de vida. Aí, eu quero que o teólogo liberal venha me refutar sobre isso. Se Cristo não viveu o Evangelho, se Cristo não seguiu
mesmo sendo Deus, a lei que Deus estabeleceu para os judeus. Por quê? Cristo foi circuncidado, Cristo frequentava a sinagoga como um judeu. Sendo Deus, ele ia para a igreja. E você que não é nada, fala que não precisa ir. Então Cristo se submeteu à própria Escritura. Ele mesmo diz, eu vou pegar esse exemplo, que é um exemplo muito bom. Quando Jesus está no Getsemane, ele fala assim: Pai, afasta de mim este cálice. Ele ora 3 vezes pedindo isso. E Deus não afasta. Por quê? Em Isaías, capítulo 53, é dito que o Cristo teria que vir, ser humilhado, ser rejeitado, sofrer e padecer por causa de muitos. Estava escrito em Isaías. E aí Cristo diz que não seja feita a minha vontade, mas a do Senhor. Cristo tinha em mente o que ele veio fazer na terra. Cristo tinha em mente que as escrituras testificavam dele. Muitas vezes ele disse para os fariseus: examine as escrituras, pois elas testificam de mim. Elas falam de mim. Moisés falou de mim. Davi falou de mim. Tudo que está escrito nos Salmos, toda a escritura falou de Cristo. O próprio Cristo valida as escrituras quando ele cita as escrituras. Então você vem me dizer que somente o Cristo sem as escrituras basta? Realmente, de fato, o Cristo basta. Cristo é suficiente. Mas o que vocês fazem é dizer meia verdade. Vocês não dizem a verdade completa. Vocês não dizem que Cristo deixou a Bíblia como manual de fé para nós. Em contraponto, o cristianismo, ele diz o seguinte: que Cristo é suficiente. Mas, hoje, Cristo, isso aqui é um ponto que eu quero falar. Cristo não está aqui audivelmente, visivelmente. Nós não podemos ouvir a voz de Cristo, como eu falo com o João, e o João me responde. Então, Cristo nos deixou a palavra de Deus, que é a Bíblia, como um manual de fé, como uma exortação para seguirmos a nossa vida prática. E não somente para seguir a vida prática, mas também para termos conhecimento das Escrituras para estar fazendo o que a gente está fazendo aqui hoje. Por que vocês acham que a gente está aqui hoje? Por causa das Escrituras. Porque tudo isso que a gente está falando com vocês aqui hoje, eu e o João, foi lendo as Escrituras, nós percebemos e nós sabemos que isso que nós estamos dizendo aqui, esses movimentos são falsos. O próprio Paulo orienta Timóteo a fazer isto. Paulo diz em 2 Timóteo: você, Timóteo, examine toda a Escritura e você julga nela ter a vida eterna. Porque eu quero que o Davi coloque na tela para você ver. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 15 e 17. Olha o que Paulo diz sobre as Escrituras. E de Jesus Cristo, tá? Jesus e as Escrituras. Porque desde criança, você, Timóteo, conhece o que? As Sagradas Letras. Que são capazes de torná-lo sábio. Sábio para quê? Somente para viver uma ética moral e viver uma ética em que eu amo o próximo e somente o que eu faço prático tá bom? Não, Timóteo. Sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Agora, esse é o ponto. Somente esse versículo aqui é suficientemente, por ele mesmo, suficiente para destruir toda essa doutrina que a teologia liberal prega. Toda a Escritura é inspirada por homem, João? Por Deus. Por Deus. E não somente inspirada, mas ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Aqui vem agora o objetivo de tudo isso. Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra.
2 Timóteo 3, de 15 a 17. Então você vê que há uma distinção muito grande entre esse Jesus que eles pregam, que é o Jesus hippie, o Jesus que tudo aceita, o Jesus que diz, olha, não tem problema você beber, não tem problema você fazer nada, porque afinal não existe moral, não existe lei. E aí, o teólogo liberal vai olhar pra gente e vai falar, não, esses caras são fundamentalistas, estão parecendo fariseus. É o que eles mais falam. Tudo, é que vocês são fariseus, o cara nem sabe o que é farisaísmo. Sabe? Farisaísmo é você se considerar superior a outra pessoa. E é justamente o que vocês fazem. Porque vocês se sentem superiores a qualquer um que não faz tatuagem no rosto. A qualquer um que não anda de top por aí. Não anda de shorts. Não anda sem camisa. Vocês se sentem superiores. O teólogo liberal e os seus bodes se sentem superiores a todos aqueles que buscam seguir a Cristo de todo o coração. Se sentem superiores àquela senhorinha do círculo de oração que tá com uma saia até o pé. Eu não preciso disso para ser salvo. De fato, roupa não salva ninguém, mas evidencia a salvação. E vocês, teólogos liberais e seus bodes, vocês se sentem superiores. Isso é ser fariseu. De fato, o João colocou muito bem. Então, qual que é o Jesus liberal deles? É um Jesus em que o homem é apresentado na ideia de Jesus como um Jesus que é só paz e amor, um Jesus que se baseia somente na lógica para vivermos bem uns com os outros, um Jesus que não condena e não julga as pessoas, um Jesus em que todos são filhos e filhas de Deus, e que não há inferno, que não há moralidade, que não há julgamento, e que não há ensino doutrinário, mas somente o viver sem as Escrituras, sem a lei, sem mandamentos, porque os mandamentos estão ultrapassados. A Bíblia precisa ser atualizada, porque é retrógrado falar que homossexuais também estão na lista de pessoas que vão para o inferno. Tem uma lista enorme de vários pecados, e um deles é o homossexualismo. Tá lá, tais pessoas não herdarão o reino de Deus. Não, isso aqui precisa ser atualizado. Então, não há um Deus que se ira contra o pecado. Não há um Deus que condena o homem ao inferno. Não há um Deus homem. Há um Deus somente que, em nome dos seres humanos, ele é aceito por todos. E não há nada que você... Assim, realmente, você não precisa fazer nada, tá? A Bíblia não é inspirada por Deus. Então, não há necessidade de pregar o Evangelho. Não há necessidade de arrependimento. Então, tudo isso, não há separação do cristão para o mundo. Porque se você falar para um teólogo liberal, para qualquer liberal, olha, aí tem que se separar. Não, meu Deus! Falou de santidade, nossa! Vocês são muito radicais, porque vocês são fundamentalistas. Cara, eu já ouvi muito isso. Muito isso. E se ser fundamentalista, ser radical, é obedecer o que Deus diz, então é o que eu serei. Fundamentalista e radical. Eu não abrirei mão disso. Porque a Bíblia continua sendo. E se a Bíblia não me convencer, nada mais me convencerá do que é a verdade e a palavra de Deus. Glória a Deus. Já o cristianismo, não. O cristianismo, o Sermão do Monte tem muita ortodoxia. Tem muita doutrina, tem muitos ensinos. O cristianismo difere do liberalismo nas questões, em primeiro lugar, a sua concepção de Deus. Que vê um Deus, sim, que se ira, um Deus que julga, e um Deus que faz separação de ímpios e de cristãos. Coisa que a teologia liberal não faz. O liberalismo não condena o homem. O cristianismo sim. Não porque o homem fez algo errado, porque o homem já nasceu em pecado. Romanos capítulo 1 diz isso. Agora vai pegar Romanos capítulo 1, 2 e 3 para você ver. Não, isso aqui está ultrapassado. Já estão querendo tirar dessa linha. Então, o liberalismo perde todo sentido quando a gente abre aqui, a gente separa o Criador da criatura. Porque o que o liberalismo faz é tentar fazer um Deus à imagem do homem. Perfeito. É isso que o liberalismo faz. Trazer um Deus que seja a minha imagem. Então,
essa doutrina ficar de lado. Porque sou eu que defino o que está certo na Bíblia e o que não está. O que é inspirado e o que não é. O que é palavra de Deus e o que não é. O que é evangelho e o que não é. Sou eu que julgo a Bíblia, não é a Bíblia que me julga. Este é um ponto. Aqui, outra diferença ainda mais importante. De acordo com a Bíblia, o homem é pecador e está sob justa sentença de condenação debaixo da ira de Deus. Se não se arrepender, vai ser condenado, vai sofrer a condenação no inferno. Você vai falar assim, mas a gente não precisa ser julgadores. Vocês julgam as pessoas, vocês condenam as pessoas pela doutrina de vocês. Ah, é? Eu quero trazer um versículo de Jesus Cristo. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E são muitos os que entram por ela. Outra passagem, João capítulo 6, 7 e 8. Jesus vai falar para os fariseus, vocês são filhos do diabo. Vocês não são filhos de Deus, porque vocês estão aí para fazer a vontade do diabo e não de Deus. Mas esse Jesus não está na Bíblia. Não. Vem lá. Abre lá para você ver. Se esse Jesus Cristo não está na Bíblia. Mas vocês estão disseminando um discurso de ódio. Foi eu que falei isso, João? Não. Cara, é bizarro. Por quê? Porque Jesus ele é completo. Ele não é o que eu quero que ele seja. Vocês jogam todo mundo no inferno. Meu querido, Jesus jogou a gente no inferno. Ele falou que ele vai jogar a galera no inferno. Ele ia jogar a gente no inferno. O detalhe é que nós nos arrependemos das coisas que nós achamos e queremos, então ele nos salvou. Quem tirou eu e o Washington, o Davi e todos os nossos irmãos do inferno foi o próprio Senhor. É ele que tira e é ele que joga, não somos nós. Quem joga o mentiroso, o avarento, o adúltero no inferno, o homossexual no inferno, não somos nós. Nós só anunciamos a mensagem. Quem faz isso é o nosso Deus, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas não porque ele é mau, porque todos nós nascemos debaixo de condenação. E cabe a mim e a você abandonar o que a gente acha e o que a gente sente e se arrepender da nossa natureza má e cruel que só quer satisfazer as nossas vontades. Jesus nos salvou, mas o mesmo que salva é o mesmo que julgará. Muito bem colocado. E para finalizar esse tópico aqui, vamos falar de mais 2 tópicos. Eu quero trazer um versículo das palavras de Jesus, que vocês tanto falam no Sermão do Monte. Jesus olhou e disse para aqueles homens, isso está no Sermão do Monte, tá? Lê lá para você ver. Não temam aquele que mata o corpo, porque ele não pode fazer nada além disso. Mas temam aquele que lança tanto a alma quanto o corpo, aonde, João? No inferno. Aí, eu quero falar uma coisa pra vocês. A gente não fala isso com alegria nos olhos. Meu Deus, vamos falar. Não, o inferno é algo muito ruim. Sim. A gente não deseja isso pra ninguém. Porque o próprio Cristo, Deus não tem prazer na morte do ímpio. Mas Deus é justo e tem que julgar. Deus é justo e tem que trazer justiça aos pecados dos homens. Esse texto que o Washington citou é maravilhoso, porque está escrito assim, Deus não tem prazer na morte do ímpio. Antes, pede que todo ser humano se arrependa. E o que a gente faz aqui é transmitir uma mensagem de arrependimento que um dia nos alcançou. Eu precisei me arrepender. Eu precisei me voltar a Cristo, porque se eu não fizesse isso, eu seria jogado no inferno, e o Washington também. E todos os irmãos que se dizem cristãos também precisaram se arrepender. Entende? Nós seríamos lançados no inferno. Todos nós. Não é vocês estão salvos e nós estamos perdidos. Não. A salvação está sendo ofertada. Eu decidi abraçar. A decisão é sua. Muito bem colocado. Para finalizar esse tópico, só quero dizer uma coisa. Nós, todos nós, não é que nós nascemos e a gente vai para o inferno. Nós nascemos destinados ao inferno. Porque em Romanos capítulo 1 vai dizer
que todos pecaram e destituídos estão de Deus. E a ira de Deus é justa para julgar as pessoas no inferno. A diferença entre o cristianismo e o liberalismo é que no céu não haverá pessoas boas e perfeitas, mas haverá pecadores que se arrependeram e creram no sacrifício e no sangue de Cristo. Perfeito, cara. Essa é a diferença. Porque, querendo ou não, fechando esse ponto, o liberalismo traz um tipo de universalismo, onde todos são salvos, não importa o que eles fazem. E agora vamos para o penúltimo ponto. E esse aqui é o primordial e o principal de tudo que a gente falou aqui. Vamos agora falar sobre a Bíblia. O que o liberalismo fala sobre a Bíblia e o que o cristianismo fala sobre a Bíblia. Primeiro ponto, que o teólogo liberal vai dizer. Ele vai falar duas coisas. Primeiro, a Bíblia não é palavra inspirada de Deus, na sua totalidade. Segundo ponto, olha, a Bíblia até é inspirada, mas somente em alguns pontos. Ou seja, somente naquilo que é conveniente para você. Perfeito, é isso mesmo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, o liberalismo ele perdeu a visão cristã de quão precioso é você ver um Deus que ama pecadores. Um Deus que se ira, um Deus que realmente se importa com o pecado do homem, mas um Deus que também ama. Um Deus que trouxe salvação. E aí, a doutrina liberal ela vai dizer que o homem e a doutrina da vida cristã é totalmente oposto, porque não pode existir doutrina, um Deus que julga, um Deus que condena ao inferno, e também não pode existir um Deus bom. Então eu vou ficar com o quê? Só com o Deus bom. Que é o que a teologia liberal faz. Mas é impossível as duas teologias andarem juntas. E querendo ou não, o teólogo liberal vai dizer, mas você que está dizendo que é teologia liberal. Eu não acredito nisso aí, não estou fazendo teologia assim. A partir do momento que você discute uma ideia, você está fazendo teologia. A partir do momento que você está discutindo um ponto, você está raciocinando, trazendo argumentos sobre esse ponto, você está fazendo teologia. A partir do momento que você pega as doutrinas e você fala, a Bíblia não é a palavra de Deus, você está fazendo uma teologia. Isso que você fala que você não está fazendo isso. Segundo ponto que eles dizem, a mensagem cristã vem a nós através da Bíblia. Mas sem a inspiração total de Deus. Ou seja, Deus não precisa do homem para falar. Bom, o primeiro homem que Deus usou para falar, escrever alguma coisa, foi Moisés. Porque Deus cuidava disso? Não. Mas Deus quis. Quem é você para falar para não agir assim? Se Deus quis se revelar através das Escrituras, quem é você, homem, falho e pecador, para falar que Deus não pode fazer isso? Porque Deus é quem manda, quem determina tudo. Se Ele quiser revelar através do homem, usar o homem para trazer a revelação escrita, Ele vai fazer isso. E não tem ninguém que impeça. Mas os escritos, a Bíblia, ela foi escrita por várias pessoas, não dá para confiar no que foi escrito, porque, beleza. É aí que entra os pontos de doutrina, análise crítica, análise contextual bíblica, hermenêutica, exegese, que é análise histórica, hermenêutica, que é o estudo interpretativo da passagem, concordância bíblica. O que você está dizendo sobre isso? Outros textos também dizem isso. Tudo isso é válido. Tudo isso está no meio da doutrina, da cristologia. Então, você vai me dizer que tudo isso está inválido? E eu quero te fazer uma pergunta em relação a isso. Me responda isso, você é teólogo liberal. Eu quero que você me apresente o que Jesus disse sobre as Escrituras na Bíblia. Porque se ele disse exatamente o que você disse, eu vou concordar com você. Agora, se ele diz o contrário, é você que tem que se arrepender e mudar a sua visão. Mas de acordo com a visão cristã,
A Bíblia é um relato e revelação total de Deus para o homem pecador, que não é encontrado em nenhum outro lugar. Você sabe disso. E aqui é uma questão que a teologia liberal não tem, João, que é a questão da fé de que Deus pode sim inspirar homens a escrever relatos sobre o que Deus diz. É claro, a gente não está falando aqui que, nossa, os homens tiveram transe e escreveram lá sem ver, sem tato, sem consciência, não. Eles estavam conscientes, eles tinham um intelecto, Deus usou isso para que eles escrevessem a palavra inspirada de Deus. Então, de acordo com a nossa visão, a visão cristã, bíblica, a Bíblia é uma revelação de Deus, a Bíblia contém a palavra de Deus, a Bíblia é inspirada e sim, para a nossa vida, a Bíblia é a palavra de Deus, Cristo é a palavra final de Deus, mas Cristo não exclui as Escrituras dos seus ensinos. Cristo disse para os apóstolos: vocês vão para Jerusalém, fiquem lá, até que seja cumprido o que foi dito por quem? Do profeta Joel. Até que o Espírito desça sobre vocês recebam o Espírito Santo. Isso está onde? Nas Escrituras. Tudo que vocês faziam é citar as Escrituras. O que vocês fazem é distorcer aquilo que Cristo diz para o bel prazer de vocês. Vocês enganam milhares de pessoas, desviando o povo da verdade de Deus. Fazendo com que o povo siga uma doutrina onde não é necessário ter a Bíblia. Porque se vocês tiverem Bíblia, se o povo tiver Bíblia, o povo vai ler, o povo vai ter a clareza e a revelação de Deus, de quem é Jesus Cristo. E mais, eu quero dizer, uma experiência pessoal. Quantas vezes eu, João, você, não leu a Bíblia quando a gente orou e disse: Senhor, fala comigo através da palavra. A gente leu um capítulo, leu um versículo, leu uma passagem e a gente viu que Deus falou com a gente. Como Paulo diz para Timóteo, toda a Escritura é inspirada por Deus. Porque ou você tem toda a Escritura inspirada ou você não tem nada. Não existe meia inspiração. Ou ela é toda inspirada ou ela não é. E aí, muitas vezes, os teólogos liberais levantam uma questão. Às vezes a Bíblia está levantada, essa visão do conteúdo da Bíblia. Se devemos depender do que aconteceu há muito tempo, tipo assim, da Bíblia, dos relatos bíblicos, então, para que estudar a Bíblia? Porque você está falando aí de uma coisa que você fez há muito tempo atrás. Isso daí é retrógrado, isso aí não serve mais para hoje. Há homens que vão dizer que a Bíblia não é suficiente. Que o Cristo que eles creem, como eu disse aqui, é um Cristo sem Bíblia, é um Cristo sem palavra. E a partir daí você não tem liturgia, você não tem doutrina, você não tem evangelismo. E aí quem tem isso é fundamentalista, é fariseu, e a gente quer prender as pessoas numa caixinha. Esse é o argumento que eles usam. Que nós queremos prender as pessoas numa caixinha. Realmente, eu vou dizer aqui, de fato, tem igrejas que fazem isso? Tem. A gente não vai ser omisso e falar, não, fechar os olhos, colocar uma venda e falar isso não acontece. Isso acontece. O problema de vocês é que vocês generalizam tudo, como se todos avissem da mesma maneira. Realmente tem pessoas que fazem isso. Tem pessoas que são farisaitas, pessoas que colocam coisa na igreja que não tem, como os fariseus fizeram. Só que vocês pegam isso, distorcem isso, como se todas as igrejas fizessem isso. Vocês pegam a liderança, o pastor, os irmãos da igreja, as funções, e vocês colocam isso como algo pequeno, como algo sem valor. Sabe quem colocou esses pastores, esses líderes lá na igreja? Foi Cristo. Na segunda carta de Paulo, para Timóteo, ele vai dizer isso. Que Cristo deu o dom de uns para pastores, outros para evangelistas, outros para profetas. Então Deus usa assim, homens de Deus, para levar a verdade do evangelho. E vocês dizem, não, a gente não precisa de homens, a gente só precisa de Cristo. Deus escolheu, através de homens imperfeitos e falhos, trazer a você a verdade. Quantas pregações que você escutou, cara? Né, João? Quantas pregações que você escutou e falou, meu Deus está falando comigo. Demais, cara. Quantas e quantas. E finalizando aqui esse conteúdo, esse tópico. A Bíblia é a palavra de Deus, a gente não abre mão disso. Agora vamos para o último tópico, e um dos mais importantes, já tratando desse tema, sobre a questão eclesiástica. Quinto e último tópico,
a igreja, que eu já falei um pouco disso anteriormente, e a questão eclesiástica. Primeiro, para o liberal, para o teólogo liberal, não é necessário você congregar. Não é necessário uma igreja local. Você pode ser cristão sozinho. Mano, isso aí é absurdo. E isso é o maior absurdo que existe. Com certeza tá no top 3. Por quê? João, Cristo andou sozinho? Não. Os apóstolos andaram sozinhos? Não. Leia o livro de Atos, pelo amor de Deus. É só ler. Leia o livro de Atos. Lá você tem uma igreja reunida, orando, buscando a Deus, um corpo de Cristo. Realmente, nós temos o corpo de Cristo mundialmente, universalmente, nós temos o corpo de Cristo localmente também. Cartas de Paulo, que vocês amam tanto, que vocês falam tanto nas cartas de Paulo, para vocês se basearem na liberdade. Sabe o que Paulo diz? Igreja da Galácia, Igreja de Éfeso, Igreja de Colossenses, são igrejas locais. Tá escrito. É o nome da carta. Envio essa carta à igreja. Irmãos de Corinto, vocês estão fazendo cultos, reunindo-se em lugares, vocês estão celebrando a ceia do Senhor juntos, em um local. Você está fazendo isso indevidamente. Sempre, sempre, sempre. Em toda a Bíblia, em todo o Novo Testamento é dito que nós precisamos de um lugar para adorar a Deus na questão de localidade. Ah, mas Cristo diz para a mulher samaritana, não há, onde a gente deve adorar? É no templo? Não. A partir de hoje, vocês adorarão a Deus, Espírito e verdade. Esse é o versículo que eles usam. Sim. Só que aí eu te pergunto, para onde Jesus mandou os apóstolos irem depois que ele subiu aos céus? Vão para Jerusalém. Reúnam-se, esperem numa casa, até que eu fale, até que eles poder do céu, ou vocês preguem. Quando Pedro pregou para os 5.000, e depois as igrejas que estavam em Jerusalém enviaram quem? Paulo e Timóteo, Paulo e Barnabé, a outras igrejas locais para levarem recursos. É óbvio que naquele tempo não haveria templos construídos, então eles faziam culto em casa. Sim. Aquilo era a igreja local deles. Reuniam-se em casa, diferente de hoje. E aí, para finalizar aqui, é justamente isso. A gente não precisa de igreja, a gente não precisa de escola bíblica dominical, a gente não precisa de um pastor, a gente não precisa de uma liderança. Essa é a teologia liberal. Só que aí a pergunta que eu quero fazer agora: quem foi o maior plantador de igreja? O próprio homem que vocês usam para trazer a teologia liberal de vocês. O homem que mais plantou igrejas locais foi Paulo. E isso está nos serviços da Bíblia. E assim, Paulo sempre incentivava não só os irmãos continuarem com as reuniões locais, mas incentivarem outros irmãos a criarem reuniões em suas localidades. Às vezes o irmão está longe, ensina ele e cria uma reunião aí. Sabe, Jesus nos incentivou a viver no coletivo. Por quê? Porque nós precisamos ser corrigidos, repreendidos. Agora, tu pega teu seu celularzinho e você só ouve aquilo que você quer. Jesus, não. A igreja, o intuito da igreja é cada um, todo mundo junto, só que cada um com a sua peculiaridade, com o seu dom, com o seu propósito. E é assim que a igreja se torna um lugar plural e diverso. Ai, precisamos tornar a igreja diversa. A igreja já é diversa, ela sempre foi. A igreja sempre foi a união de pessoas completamente diferentes, com histórias diferentes, com formatos de pensamentos diferentes.
Só que Cristo vem e pega essas diferenças e converge num alvo. Entende? Deus criou o universo. O que é o universo? A unidade dos diferentes, a junção de pessoas diferentes com o mesmo propósito. Você que diz que é desigrejado, eu entendo que muitas vezes você pode ter sido machucado por um pastor, machucado por um irmão, mas veja, meu amigo, e eu falo isso com todo o amor do mundo, porque eu conheço muitas pessoas desigrejadas e a gente não está aqui falando que vocês são ruins, que vocês são demônios, não é nada disso. O intuito é direcionar um caminho que, primeiro, vocês estão sendo enganados por esses teólogos. A gente não pode fazer tudo o que a gente quer e o que a gente acha. A Bíblia não se molda ao que eu conjecturo e ao que eu quero. Nós vivemos num coletivo, como igreja, como corpo eclesiástico, com o intuito de crescimento mútuo e constante. Por isso que a gente está sempre lá, todo domingo, terça, quinta, na escola dominical, para todos nós crescermos juntos. João, muito bom. Nós queremos agradecer a vocês, tá? Demais. Por vocês nos ouvirem até aqui. E realmente fazer um apelo a vocês. Nós, de forma alguma, vamos julgar a pessoa como ser humano. Nós não vamos abrir mão de falar a verdade. Doa a quem doer. Porque quem vai ser julgado somos nós. Nós que recebemos a responsabilidade e o peso de trazer para vocês esse conteúdo, vamos ser julgados pelo que a gente fala também. Então eu quero sinceramente que vocês parem e prestem atenção em tudo que vocês viram aqui, desde o primeiro vídeo, o primeiro podcast sobre esse tema até o último. Analise, vá atrás das fontes que nós demos aqui, para você ver se realmente é verdade. Não fique somente nas palavras, mas vá atrás. E que Deus abençoe a vida de vocês, que vocês sigam firmes. Se vocês gostaram desse tipo de conteúdo, deixa o seu like, compartilha com o máximo de pessoas que vocês puderem e que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. João, redes sociais pra gente finalizar? Nosso Instagram tá aí a todo vapor, então segue a gente lá no Instagram, tá aí na descrição o apoia-se do nosso canal. E a gente quer, assim, mais agradecer vocês por terem ouvido a gente até aqui. Muito obrigado mesmo. Que o Senhor Jesus possa florescer tudo isso nos seus corações, nas suas mentes. Fiquem com Deus, meus amados. Gospel Podcast Lobos Devoradores, o período da teologia liberal.